Graça e paz a você que nos acompanha no canal Caminhando com Jesus. Eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem retirada da carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9 e no verso 10, que nos traz uma mensagem muito preciosa, nos traz um alento para o nosso coração. Quando diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho, ele nos traz essa boa notícia, de que uma vez nós, confessando o nosso Senhor Jesus Cristo, arrependendo dos nossos pecados, tendo uma mudança de vida, o que Jesus chama de nascer de novo, nós somos chamados um povo de Deus, um povo compromissado com as coisas do Evangelho, um povo que foi chamado, um povo eleito, um povo escolhido, um povo para viver as virtudes de Deus, as virtudes que o Evangelho nos ensina. Então, é preciso viver essa virtude e proclamar essa virtude. É a função do cristão, é a função da igreja, proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz também que mas antes de quê? Antes de nós sermos achados por Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Éramos nós que estávamos perdidos. Como Paulo fala, perdidos nos vossos delitos e pecados, mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a função do cristão é ser luz nesse mundo. A função do cristão é fazer com que a pessoa que está do outro lado sinta o desejo de participar dessa vida, de participar da vida com Cristo, de caminhar com Jesus, de passar a ser chamado esse povo de Deus, de passar a ser chamado essa nação santa. Por isso, o Evangelho nos traz também muito compromisso, nos traz muita responsabilidade, uma vez que passamos a ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso nos traz um alento muito grande no nosso coração. A despeito das lutas que nós encontramos na nossa caminhada, a despeito das dificuldades, mas nós sabemos que se somos de propriedade exclusiva de Deus, nós estamos seguros, nós estamos debaixo da proteção do Criador. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E que nós possamos, então, como cristãos, realmente viver de modo digno do Evangelho. Como cristão, realmente nascer de novo. Não viver tão somente de aparência, né? Mas sim de poder proclamar o Evangelho. Como que um cristão, como que uma pessoa, ela vai levar uma mensagem, como que uma pessoa vai falar sobre Jesus Cristo para o outro, se ela não vive o Evangelho? Como que essa pessoa pode ser luz se ele realmente não permitiu que essa luz brilhasse no seu caminho, fizesse a transformação de vida? Ainda continua com o coração duro, ainda continua se misturando com as trevas, ainda continua vivendo de modo indigno do Evangelho, espalhando aquilo que não é verdadeiro. E Jesus se descreveu como a própria verdade. Por isso, nós cristãos, nós que somos chamados de povo eleito, de povo escolhido, não porque merecemos, porque nós somos chamados em Cristo, nós somos escolhidos devido ao sacrifício de Cristo.
Nós fomos reconciliados devido ao sacrifício de Cristo. Precisamos, então, buscar a intimidade com o nosso Deus, buscar a intimidade com a Escritura Sagrada, conhecer Deus na Escritura, conhecer Deus nos Evangelhos, ouvir a voz de Deus nas santas palavras que Deus escreveu para cada um de nós. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu convido você a se dedicar à leitura da palavra de Deus. Mais um pouco, se você já tem esse costume. Se ainda não tem, faça isso. A se dedicar mais na oração. Se você já tem esse costume, dedique-se mais. Busque relacionamento com Deus. Busque viver na presença de Deus. Então nós precisamos dessa orientação. A orientação do Espírito Santo. Para que o Evangelho realmente faça esse renovo na nossa vida. E aí sim, nós podemos ter a certeza desse povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo que é chamado nação santa, santificada em Cristo, para as boas obras. É assim que a Escritura nos descreve. Não é? E também nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua verdadeira luz. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Eu peço a você, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais, esta palavra, para que nós possamos ser fortalecidos na nossa caminhada, para diante das lutas e das dificuldades, nós não venhamos a desanimar e que nosso Deus seja glorificado em tudo que nós fizermos. Amém?